O Lobo Caçador de Monstros, Parte 4. Batalha na Floresta. Quem é o monstro, afinal? Boa noite a todos. Meu nome é Lucian e sou um lobisomem albino. Se você já ouviu meu relato antes, sabe que caço lobisomens e outros monstros que vivem nas sombras. Mas também vou atrás de homens que praticam o mal e fazem injustiças, principalmente contra aqueles que não podem se defender. Estas são as histórias das minhas primeiras caçadas. Meu conselho para você é apenas um: seja bom e pratique o bem. Caso contrário, eu posso ir atrás de você. No relato anterior, contei uma parte da história da vez em que encontrei um assassino em série que atacava pessoas na calada da noite. Fiquem agora com o final deste relato. E após este, espero vocês para acompanharem mais um novo relato neste canal. Se você ainda não se inscreveu, aproveite a oportunidade. Ou eu posso te visitar numa noite de lua cheia. Na trilha do assassino. Depois de ler a notícia, eu sabia que o tal professor era o assassino procurado pela polícia. Agora eu precisava saber onde ele morava. No dia seguinte, fui ao hospital e me apresentei como repórter investigativo de um canal no YouTube que acompanhava casos estranhos envolvendo alienígenas e criaturas lendárias como o lobisomem. Por sorte, a moça que me atendeu era fã desse tipo de história e me forneceu o endereço do velho professor. Quando ela perguntou qual era o canal no YouTube, eu respondi: Contos e Histórias da Madrugada. E saí rapidamente do hospital. Nessa noite, o caçador noturno seria caçado. A fazenda onde o professor morava ficava numa área remota ao lado da reserva natural. Parei o carro alguns metros antes da entrada da fazenda, desci, pulei a cerca e fui me aproximando devagar. Um arrepio percorria minha espinha a cada passo. Eu podia sentir o mal pairando no ar. Era como se pudesse tocá-lo. Nunca havia sentido isso até aquele momento. Que atrocidades aquele homem poderia ter feito naquele local para criar uma aura tão negativa? Era isso que eu iria descobrir. Eu me aproximo com cuidado entre as árvores. A lua cheia está brilhando no céu. O lobo dentro de mim se agita. Ele quer sair e enfrentar o mal, mas eu o controlo. Afinal, aquele professor era só um homem, e eu queria derrotá-lo também como um homem. Achei que não precisaria do lobo. Dou a volta por trás da casa. Vejo um grande barracão fechado. Parece um antigo celeiro. O cadeado da porta não é páreo para a força do lobo. Eu quebro facilmente e entro. A primeira coisa que vejo é a falsa viatura policial que estava parada junto ao carro do casal morto. Olhando mais de perto, percebo que é um antigo Ford Sedan, caracterizado como se fosse uma viatura policial. Eu estava mesmo no lugar certo. Vasculhando o local, encontro vários livros sobre assassinos em série, suas histórias e seus métodos. Alguns trechos dos livros estão destacados e com observações feitas à mão, fotos, reportagens, todo um acervo sobre o pior que a humanidade pode produzir. Parece que o professor é obcecado por assassinos em série. Olhando tudo aquilo, me pergunto quem é o monstro de verdade. As criaturas que vagam nas sombras ou os homens que caminham sob o sol? Quem me vê na forma de lobo pensa que sou um monstro, mas o pior monstro é aquele que se esconde bem diante dos nossos olhos. De repente encontro um diário. Os registros não são muito antigos. Vêm de 3 anos. O professor registra a falta que sente da esposa com quem viveu por 30 anos. Eles não tiveram filhos. O casal foi atacado por uma gangue quando voltava de um jantar para comemorar as 3 décadas de união. O carro foi cercado por bandidos quando parou num semáforo. O professor e a mulher foram arrancados do veículo. O homem tentou reagir e foi brutalmente espancado, mas não desmaiou. Os criminosos o obrigaram a ver a esposa espancada antes de ser morta com um taco de beisebol. Os bandidos ainda levaram o carro da vítima. Segundo o relato do próprio professor, ele se arrastou até o corpo da esposa, segurou sua mão e pediu por socorro, mas ninguém ajudou. Ele só acordou dias depois no hospital, onde recebeu a confirmação da morte da esposa. Depois disso, o diário registra que a vida daquele homem virou de pernas para o ar. Ele começou a beber, largou o emprego e desenvolveu uma obsessão por matar homens que lhe fizeram tanto mal.
Os bandidos nunca foram presos. Eu percebo que com o tempo os registros foram ficando cada vez mais sombrios. O desejo de vingança consumia aquele homem. Aos poucos começou a ver todos como inimigos ou vilões. Para o professor, o problema era que a sociedade estava infectada pelo mal. E ele tinha que fazer alguma coisa. Ele tinha que eliminar esse mal e passou a acreditar que para alcançar o seu objetivo, o certo era matar pessoas. Pessoas que ele julgava serem más. E assim começou a caçar. Lendo aquele diário, quase senti pena do professor. Assim como eu, ele passou por um acontecimento terrível que mudou sua vida para sempre. Mas diferente de mim, por alguma razão, o professor foi pelo caminho do mal. Por um momento eu reflito o que aconteceria se o veneno do lobisomem não tivesse se misturado com minha doença rara e me transformasse em um lobisomem negro, movido pelo ódio e sem controle das minhas ações. Por que o destino quis que eu fosse um lobisomem albino? Seria minha missão na vida combater o mal? Até quando? Qual o preço que eu teria que pagar por isso? Ainda estou pensando quando minha audição de lobo me alerta sobre passos do lado de fora. Então a porta do barracão se abre de repente e escuto o engatilhar de uma espingarda. O professor diz para eu ficar quieto e ameaça atirar. Em seguida diz que chamará a polícia. Mas sua voz está mais carregada de medo do que raiva ou coragem. Não sou ladrão, respondi. Estou investigando os crimes do caçador noturno. Professor, eu sei que o senhor está fazendo, mas isso não trará sua esposa de volta e nem deixará um mundo melhor. O senhor está atacando pessoas inocentes. O senhor não está pensando direito desde a morte de sua mulher. Me deixe ajudá-lo. Tenho recursos para encontrar um tratamento adequado para o senhor. Também posso ajudar a localizar os bandidos que fizeram isso com o senhor. Mas tem que parar com o que está fazendo e me deixar ajudá-lo, respondi. Depois de um tempo em silêncio, o professor pede para que eu me vire. Quando me virei, ele logo reconheceu. Você? Foi você que me feriu outro dia. O que fez comigo? Quando ele perguntou isso, eu olhei para sua perna. Ela estava muito maior do que a outra e a ferida das minhas garras estava quase do tamanho da coxa do homem. Não dá para explicar agora, mas se o senhor vier comigo, explicarei tudo, falei. Nessa hora percebi que os olhos do professor começaram a brilhar com uma forte luz amarela. Notei que o luar estava diretamente sobre ele. Então o homem gritou como se estivesse sentindo muita dor a ponto de deixar cair a arma. Com a voz rouca e já meio monstruosa, ele perguntou o que estaria acontecendo com ele. Ele estava se transformando em um lobisomem na minha frente. Em antigos livros sobre licantropia, descobri textos que afirmavam que não apenas a mordida, mas até um ferimento feito pelas garras de um lobisomem podem levar à transformação no monstro. Era uma coisa raríssima, mas podia acontecer. Bastava um pequeno corte na mão ou outro ferimento que colocasse o DNA do lobo em contato com o sangue da vítima. Foi assim que eu me transformei. E agora aquele homem também estava passando por essa metamorfose. Mas, ao contrário de mim, essa mudança estava sendo lenta e dolorosa. Eu vi em seu olhar que ele me pedia ajuda. Mas quando me aproximei para tentar ajudar, a transformação se completou. O professor levantou, rasgou o que restava de suas roupas e me olhou com muito ódio. No caso dele, o veneno do lobisomem se misturou com seu ódio e o desejo de vingança. Por um segundo ele me olhou. Depois olhou para suas mãos, agora transformadas em patas. E depois olhou para o seu corpo. Então soltou uma gargalhada tenebrosa e disse: Você me deu os meios para conseguir minha vingança. É uma pena que eu tenha que matá-lo. Não quero machucá-lo, professor, mas farei o que for preciso para impedir que continue matando, respondi. Mostre-me sua verdadeira face, disse-me ele. Então me transformei no lobisomem albino. Nessa hora ele pulou sobre mim com tanta força que fez com que nós dois atravessássemos a parede do barracão e caíssemos na mata. A batalha estava começando. Eu me levantei rápido e ele também. Ficamos parados, um analisando o outro. Ele era o monstro mais feio que eu já tinha visto até então, com a cara toda deformada. Acredito que até a alma daquele homem era deformada. O ódio o havia consumido por dentro e a sua aparência exterior refletia isso. O monstro olhou para mim e depois para a lua. Soltou um uivo e veio para cima. Digo ao professor que não quero feri-lo e peço para que deixe-me ajudá-lo. Ao contrário do que eu pensei antes,
Aquele não era um homem cruel, mas sim doente. Infelizmente a fera o havia dominado por completo. Ele não iria parar de matar enquanto estivesse vivo. Eu só tinha uma opção. Imerso em pensamentos, me distraí por um segundo, tempo suficiente para ele me acertar um golpe no peito. Segurei seu braço e o quebrei. Ele urrou de dor e caiu de joelhos. Então me aproximo e cravo minhas garras em sua garganta. Ele cai agonizando. Aos poucos, aquela besta horrível foi se transformando em um homem idoso. Em um último momento de lucidez, o velho professor olhou para mim e, com lágrimas nos olhos, disse: "Meu Deus, o que foi que eu fiz?" Pediu a Elizabeth, sua esposa, que por favor o perdoassem e disse que logo estariam juntos. Em seguida, olhou para mim e, com seu último fôlego, me disse: "Obrigado por tentar me ajudar, filho. Eu sei que não deixei outra opção para você, a não ser me matar. Agora tenha misericórdia e termine logo com isso." Eu me aproximei daquele homem e com um golpe arranquei sua cabeça. Eu sei que era o certo a fazer, mas eu estava triste. Ele tinha feito coisas horríveis e talvez merecesse morrer, mas ele não era mau, apenas doente. Não me senti bem fazendo aquilo. Talvez se eu o conhecesse antes poderia ajudá-lo, mas o destino não quis assim. Com os primeiros raios de sol surgindo no horizonte, voltei à forma humana, peguei os restos mortais do professor e levei para o barracão. Peguei umas roupas emprestadas, pois estava nu. Depois coloquei fogo no barracão simulando um vazamento de gás. Ninguém precisava saber que ele era o caçador noturno. Tudo que as pessoas deveriam saber era que o caçador não caçaria mais. No caminho de volta ao hotel, jurei para mim mesmo combater todo e qualquer mal, fosse onde fosse. Parei no posto para abastecer. Quando estava enchendo o tanque, um carro velho parou ao meu lado. Desceram 8 skinheads. Quando o motorista bateu a porta do carro, uma leve brisa me trouxe um cheiro familiar. Era o mesmo cheiro que eu havia sentido no galpão do velho professor. Terminei de abastecer o carro e cheguei mais perto para confirmar o odor, e olhei no interior do carro. Havia um taco de beisebol no banco traseiro, e pude sentir o inigualável cheiro de sangue que vinha do taco. Eu não pude deixar de esboçar um leve sorriso. Aqueles homens eram os responsáveis pela tragédia na vida do professor, e o destino os trouxe até mim. Parece que mesmo depois de morto, o velho professor iria conseguir a sua vingança, com uma pequena ajuda do lobisomem albino.